Paz seja convosco, irmãos. Que Deus os abençoe. Espero que tudo esteja correndo bem na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Quero compartilhar com os irmãos hoje uma palavra onde Paulo, falando com a igreja de Corinto, os alerta sobre a parte de conhecimento e a maneira pelo qual ele pregava a palavra. Ele dizia que ele não pregava a palavra de Deus com palavras humanas ou com algum efeito emocional, mas ele pregava pelo poder do Espírito Santo. E o versículo 16 de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu queria falar um pouco sobre isto. Mente de Cristo. Esse é um tempo onde tem se falado muito sobre poder da mente, pensamentos positivos, parte emotiva, emocional. E eu fiquei pensando nisso que o Paulo está falando. Que tudo que Paulo viveu em termos da palavra de Deus não foi dele mesmo, não foi uma instrução adquirida das coisas comuns, da literatura comum religiosa, mas foi do próprio Cristo que ensinou para ele, que o instruiu na linguagem do Espírito, na palavra de Deus, que é poder. E a palavra, ela tem que penetrar no nosso coração e na nossa mente. E o que é então a nossa mente? Mente é o lugar de consciência refletida, é o lugar de compreensão e faculdade de conhecimento. Então, nós sabemos que a nossa mente, ela tem uma capacidade gigantesca de armazenamento, de guardar sentimentos, emoções. É onde gera todos os pensamentos que nos levam a um estado emocional, muitas vezes muito bom, e outras vezes um estado emocional também bastante aflito. Então Paulo está falando à igreja que tudo que ele prega, ensina sobre Jesus, não são palavras emotivas ou humanas, mas são palavras de poder vinda diretamente do Espírito Santo para convencer, para instruir as pessoas, para causar nas pessoas uma mudança profunda, uma transformação, uma renovação de todo ser da pessoa. Mas a revelação que ele entrega é uma verdade tão extrema, tão poderosa, tão profunda, que só o Espírito de Deus pode dar ou revelar, porque é sabedoria de Deus. E isso choca com o natural do ser humano, né? Da nossa maneira carnal de viver. E nós temos dificuldade de compreender as coisas espirituais. O versículo 9 diz que ele não estava falando sobre coisas naturais, né? Ele estava falando de coisas que os olhos humanos não viram, que os ouvidos não ouviu e a mente humana não imaginou. As coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, veja que ele abrange 3 sentidos muito importantes da nossa vida aqui: a visão, a audição e a mente. Então, são os sentidos mais poderosos que nós temos, porque nós somos influenciados por aquilo que nós vemos, nós somos influenciados por aquilo que nós ouvimos e nós somos influenciados por aquilo que nós pensamos. Então, esses 3 sentidos são muito fortes em nós. Então, esses sentidos, eles precisam ser transformados pela verdade, pela compreensão das coisas sobrenatural de Deus. E nós temos essa dificuldade
de entender, de compreender as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais que vêm de Deus. 1 Coríntios, lá no capítulo 2, também no versículo 14, ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora, Paulo tinha uma vivência tão profunda com o Espírito de Deus, ele tinha um conhecimento profundo de como a palavra de Deus atua na vida das pessoas, como atua no espírito, na mente, na alma, nos sentimentos. E Paulo então entrega de uma maneira que confunde a cabeça das pessoas naturais, porque fica difícil, até nós muitas vezes, torna-se difícil entender a palavra de Deus, porque ela nos ensina que nós não podemos andar por vista, que nós temos que andar pela fé, e a fé é algo sobrenatural. Nós andamos por aquilo que nós imaginamos, oramos e pedimos para a nossa vida, clamamos por aquilo que os nossos olhos ainda não veem. Então, ele tenta passar para aquele povo, para que os ouvidos deles se abram, para que os olhos deles se abram, para que a mente deles se abram. Então eu creio que também é a vontade de Deus nesse tempo tratar conosco de uma maneira onde a nossa visão ela seja verdadeiramente restaurada para podermos compreender as coisas de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Quantas vezes nós achamos loucura quando falamos que Deus opera milagres, que Deus cura, que Deus pode mudar as circunstâncias das nossas vidas, e a gente não entende muitas vezes como isso vai acontecer, né? Mas quando nós somos espirituais, temos a presença do Espírito Santo, então nós sabemos que pela fé tudo é possível ao que crê. Nosso corpo físico ele é limitado, mas o Espírito de Deus quer atuar na nossa visão, abrindo os olhos do nosso entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, é isso que o Espírito Santo deseja: iluminar a nossa visão, abrir a nossa visão. E a visão, ela nos traz entendimento para compreender as verdades de Deus. Ele também quer que nós tenhamos os nossos ouvidos preparados para ouvir sobre a grandeza e sobre o poder de Deus. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 22, diz assim: portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Então veja que Deus deseja que nós venhamos declarar isso daí, que nós tenhamos a capacidade de ouvir e de compreender as verdades de Deus. Então aqui Samuel está dizendo que pelo que eles já ouviram dos feitos de Deus, já era suficiente para eles entenderem que Ele era Senhor. E era o que Paulo estava passando para o povo, falando de Cristo para que eles pudessem compreender, ouvindo as verdades, para levar eles ao entendimento de quem era Cristo. Então, olhos, ouvidos e a nossa mente. A nossa mente é onde opera a linguagem do Pai e a sua palavra criadora e poderosa. Então nós temos capacidade de entender, de guardar, de armazenar toda a palavra de Deus em nossa mente. Romanos 12, 2 diz: não sede conformados com este mundo, mas
sede transformado pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então eu vejo que essas 3 áreas da nossa vida precisam estar dentro do ambiente saudável, poderoso do Espírito Santo. Nós temos que tomar cuidado do que nós vemos, do que nós ouvimos e do que nós guardamos em nossa mente. Temos que perseverar na palavra de Deus, para que tudo isso que Deus tem nos mostrado, tem nos trazido à audição e tem nos feito guardar na nossa mente, não possa ser roubado, ser tirado de nós. A palavra de Deus é poder. E quando nós estamos imbuídos de uma vida espiritual com o Senhor, então todo o nosso ser, seja ele físico, seja ele alma, seja ele espírito, está dentro da dimensão da palavra de Deus. E nós temos a consciência de que ela opera em nós, de que ela é poderosa para surtir efeito em todos os momentos da vida. Então, precisamos renovar a nossa mente. Nós temos que nos esforçarmos para a renovação da nossa mente. Deus espera que nós venhamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ouvir a sua palavra, a nossa maneira de ver as coisas espirituais e também mudar os nossos sentimentos mais íntimos através da palavra de Deus. Por isso Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela não pode ser duvidosa, queixosa, se lastimando, é incrédula, mas ela tem todo o poder que o Espírito entrega aos filhos de Deus para ser usado nos momentos necessários da nossa vida. E esse é um tempo onde nós temos visto tantas coisas estranhas acontecendo. Temos ouvido tantas mentiras que estão trazendo confusão e tem perturbado muito a mente. Pessoas estão ficando sem chão, sem saber o que fazer, porque parece que não há uma luz no final do túnel. Mas diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus é a luz do mundo, é o socorro bem presente no dia da angústia. Então nós precisamos entender que Deus é o que ensina, é o que instrui, é dele que vem de nós todo o suprimento necessário para a nossa vida. Nós não ensinamos Deus, mas tudo que temos vem de Deus. Mas temos de Deus a capacidade de ajudar outros que estão cegos, que estão surdos e que sua mente está cauterizada com as coisas deste mundo. Então, entreguemos-nos de todo o nosso coração ao Senhor, para que Ele possa operar em nós, à medida que nós permitimos que o Seu Espírito venha transformando a nossa vida. Para nós recebermos o Espírito de Deus, Ele nos ensina a obedecer, receber e trazer à realidade o que está na mente de Deus para os seus filhos. Então, quando nós temos o Espírito de Deus, Ele traz então à realidade o que Ele tem na sua mente para as nossas vidas, né? O propósito de Deus para nós, de maneira alguma, será cancelado, porque Deus vai cumprir em nós todo o propósito que Ele determinou para as nossas vidas. Mas Ele espera que nós venhamos nos esforçar para ver, ouvir e ter uma mente voltada para a palavra dEle. Assim, a sua boa, aceitável, perfeita vontade estará operando em nós. O Salmo 34, versos 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Quando eu olho para esse texto que Paulo escreve, não há dúvida, não há questionamento da convicção de Paulo quanto a Cristo, a sua fé, a sua maneira de viver, a sua maneira de falar, a sua maneira de comunicar, de pregar o Evangelho do Senhor. Então ele era completamente envolvido com as coisas espirituais, completamente
permitia-se que o Espírito Santo fizesse nele a boa obra ao qual Cristo começou. E que assim seja conosco também. Que todo dia da nossa vida possamos permitir que a boa obra do Senhor trabalhe em nossa visão, trabalhe em nossa audição, trabalhe em nossos pensamentos, para sermos transformados de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Então, entenda, nós temos a mente de Cristo. Vivemos pelo que a palavra nos instrui, vivemos pelo poder do Espírito que habita em nós, pela verdade que nos capacita para vencer as coisas naturais, vencer as coisas que tanto tenta nos afastar do Senhor. A capacidade de vencer foi dada a nós por causa do nome de Jesus Cristo. Ele nos outorgou poder. Ele disse que nos encheria do seu poder. Ele nos daria do seu Espírito para que nos ensinasse todas as coisas concernentes aos céus, a Ele e ao seu reino. Então, temos que perseverar dia a dia, mesmo que as notícias sejam ruins. Virá tempos que você irá acordar triste, virá momentos em que você vai ficar angustiado, mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu quero que você tenha ânimo. Quando você acordar triste, lembre-se que o Senhor diz que a alegria vem pela manhã. E tudo que nós passamos, nada mais é do que o Senhor aprimorando o seu poder em nós, nos ajudando a nos fortalecer aonde nós somos fracos, para nos tornar mais do que vencedor. Então lembre-se, a sua mente, ela é de Cristo. Então declare todo dia, nós temos a mente de Cristo e tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana extremamente abençoada, no nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz.